estamos aqui para mais um encontro maravilhoso, onde nós vamos estar falando um pouquinho sobre psicologia corporal e vamos trazer esse tema, a angústia e a respiração, sobre esse prisma, sobre o prisma da teoria da psicologia corporal, ok? Muito obrigada por vocês estarem entrando, estou muito feliz de estar aqui. Atrasei uns minutinhos porque eu estava dando aula no Projeto Bússola e a gente estava fechando o assunto, então até ligar a câmera e tudo mais, então eu demorei acho que uns 2 minutinhos ou 3 para entrar, mas eu estou muito feliz de estar aqui. E você que está chegando agora, que está assistindo no gravado, dá uma esticadinha, uns 2, 3 minutinhos para frente, para você não poder já ir direto ao ponto. 2, 3 minutinhos você já vai estar ali emboladinho no nosso assunto, porque enquanto isso a gente está aguardando as nossas alunas, as nossas amigas, as terapeutas e companheiras que vão chegando aqui para descortinar com a gente mais um pouquinho desse tema tão incrível, ok? Eu queria mais uma vez colocar para vocês, né, que eu estou trazendo um teórico brasileiro que chama o Gaiarsa, é o J.A. Gaiarsa, e ele é um teórico brasileiro que traz, né, para o Brasil, de uma forma bastante relevante, as técnicas e a visão de Reich, de Low e a visão da bioenergética e da psicologia corporal para o mundo, né, para a cultura brasileira. Então, é sobre a visão dele que eu estou trazendo hoje, sobre a visão do Gaiarsa, sobre como ele fala dessa questão da angústia e da respiração. E como esse tema é um tema assim bastante importante, um tema bastante profundo, nós vamos tratar desse assunto em 2 partes. Essa primeira parte eu vou falar um pouquinho da questão da fisiologia, eu vou falar um pouquinho de como a questão da psicologia corporal vê a fisiologia, como vê a respiração. Vamos entrar também um pouquinho na visão uma crítica à psicanálise com relação à questão da respiração e à questão da angústia, tá? Então, acredito que vocês vão aproveitar bastante, esse tema é bastante profundo e eu estou muito feliz de ver vocês aqui para a gente falar disso. A primeira coisa que eu quero conceituar com vocês é o que é angústia. Eu falo muito isso nas minhas aulas, quando a gente está tratando das questões da análise junguiana, falando de processos analíticos, eu costumo falar muito sobre suportar a angústia. Boa tarde, pessoal, boa tarde vocês que estão chegando, muito bom ter vocês aqui. Boa tarde, Ale, boa tarde, Kelly, Camila, Alessandra, Regina, muito bem-vinda, Fafá, obrigada por vocês estarem aqui. Então, eu sempre falo do processo da terapia, que o processo da terapia passa pelo lugar do suportar a angústia, passa pelo lugar da gente conseguir lidar com aquilo que nos angustia, com aquilo que nos desespera. E então vamos tentar realmente conceituar essa questão da angústia. Então, sinônimos para angústia, gente: pânico, aflição, ânsia, desespero, ansiedade, apreensão, preocupação, inquietude, afogo, né? Sensação de estar afogado, desconsolo, agonia. Então, toda essa sintomatologia que eu trouxe aqui, ela é referente ao processo da angústia. E o que é essa angústia? É uma tentativa de parar a dor, de parar o desconforto. Só que essa tentativa acaba causando ainda mais sufoco, ainda mais angústia, ainda mais desespero, porque entramos então num processo de contração corporal. E eu vou explicar bem isso para você, tá? Então, também situando isso, que na literatura freudiana, tá? Freud falava bastante sobre ansiedade, né? Mas ele corriqueiramente chamava ansiedade de angústia. Então, dentro do processo terapêutico, dentro da linguagem da terapia, quando a gente estiver falando de angústia, a gente também está falando de ansiedade, tá? A angústia é uma sensação de que eu preciso fazer algo e, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? É esse desespero, tá? E esse desespero, essa angústia, está relacionado
com o medo de não dar conta, o medo de não existir, o medo de morrer ou o medo de enlouquecer, ok? A gente não vai entrar muito nessa seara, porque isso é bastante profundo, tá? Mas é por isso, essa é a origem dessa angústia tão profunda, essa é a origem desse desespero tão profundo. Eu tenho medo ou de enlouquecer ou de morrer, tá? Não dar conta e morrer. Então eu fico tentando controlar o que sinto, né? Tentando bloquear o que sinto e fica essa sensação de angústia, essa sensação de desconforto, tá? E normalmente a gente acha que esse desconforto e que essa angústia é provocada pelo outro, tá? É provocada pela minha relação com o outro. Então, quando fulano chega, eu me sinto oprimido. Quando eu vou para o meu trabalho, eu me sinto angustiado, eu me sinto desesperado. Quando eu preciso olhar para minha mãe, eu me angustio, eu me desespero. A gente vai compreendendo, quando a gente vai estudando a questão da psicologia corporal e da fisiologia, que a angústia, né? Então vamos falar um pouquinho do significado, né? Em latim, o que a palavra angústia significa em latim? Significa apertado. Significa que ao estar angustiado, eu estou apertado, eu estou contraído, eu estou fechado. Por quê? Porque esse é um mecanismo que eu estou criando para não cair, não olhar, não chafurdar no meu desespero. Então, é como se nós nos sentíssemos presos, apertados, amarrados. Esse é o processo da angústia. A angústia é uma sensação de estar preso, amarrado. Só que somos nós mesmos que nos apertamos. Somos nós mesmos que nos pressurizamos. Uma analogia muito interessante a gente pode fazer com a questão do voo, do avião. Quando você está num avião, não é? Que a cabine começa a despressurizar, o que o piloto diz? Primeiro, vão cair as máscaras e a primeira coisa que você faz é você precisa colocar a máscara em você, para depois você poder colocar a máscara na criança, num outro adulto, numa outra pessoa. Por quê? Porque ao ficar despressurizado, ao ficar sem ar, eu tenho muito pouco tempo fisiológico para continuar consciente, ok? Então, a mesma tentativa, né, de não respirar para não sentir, também é uma tentativa de não pensar, de não estar consciente. A falta de oxigênio no seu cérebro, a falta de oxigênio no seu corpo, faz com que você momentaneamente perca a consciência. Então, como é que se dá todo esse processo no meu corpo, tá? A respiração, ela é dita, né, pela maioria dos teóricos e todos os livros, os compêndios de fisiologia, como algo que nós não temos controle, ok? Então, a respiração fica dentro de um conjunto de funções fisiológicas autônomas, tá? A psicologia corporal, ela questiona um pouco isso, e a gente vai entender aqui o porquê. Você consegue ficar sem respirar? Você pode respirar em ritmos diferentes? Você pode respirar muito agora e daqui a pouco respirar muito pouco? Sim, você pode. Então, existe algum controle sobre a respiração. O que você não consegue é ficar muito tempo sem respirar. Isso é uma outra questão. Mas você pode interromper a sua respiração. Se eu quiser agora, eu posso falar uma frase sem respirar, sem pausa para respirar, exatamente como eu estou fazendo agora. E ao fazer isso, eu vou ficando cada vez com menos oxigênio. E eu preciso respirar. Mas eu tenho o controle dessa respiração. Nem que seja um controle momentâneo. Eu posso falar tanto, que não respiro. Eu posso simplesmente decidir que não vou respirar. Quando eu vou dar um mergulho, eu decido não respirar, ok? Então, a psicologia corporal questiona um pouco os compêndios de fisiologia que dizem que respirar é uma função autônoma, tanto quanto bater o coração, tanto quanto o rim filtrar a nossa urina, e não é exatamente assim, né? Não é exatamente assim. Por quê? Porque nós temos um mínimo de controle dessa respiração. E por que temos o controle dessa respiração? Você já parou para pensar? Por que será que temos o controle da nossa respiração?
Um dos motivos pelo qual nós temos o controle da nossa respiração é porque falamos, ok? Não existe fala sem controle da respiração. Para eu respirar, para eu falar, eu preciso controlar a respiração. Eu não consigo falar sem emitir ar o suficiente para que aquela palavra saia. Então, como é que funciona? Nós temos os movimentos faciais, temos na nossa garganta como se fosse uma paleta, que ela, ao ser movimentada pelo ar, emite esse som articulado que virou símbolo, não é? Como assim, Gel? Bom, vamos entender o que eu estou querendo dizer. Lá na época pré-histórica, né, os homens não tinham um código de palavras. O alfabeto, o A, B, o C, que juntando, né, C com A, S com A da casa, mas eles emitiam sons guturais. Eles emitiam sons que foram aos poucos simbolizando alguns códigos, e esses códigos foram virando o que, gente? Palavras. Essas palavras foram virando, então, esse código de comunicação que nós temos hoje, sofisticado, que é a fala. A capacidade de falar é que traz o nível de sofisticação que o ser humano tem, enquanto um ser diferenciado dos outros mamíferos. Nós somos os únicos mamíferos que falamos, que temos um código de fala extremamente desenvolvido. E o que isso tem a ver com a fala? O que isso tem a ver com a angústia? O que isso tem com a respiração? O que esse código de comunicação sofisticado, o que esse cérebro, o que tudo isso tem a ver? Vamos compreender. A respiração é uma função que traz vida ao corpo, que traz oxigênio. E se eu, ao emitir mal essa respiração, ou se eu não respirar, o que vai acontecer? Eu vou ter pouca energia ou energia nenhuma. Eu vou ter baixa manifestação da vida. E o que a fala tem a ver com isso, Gel? O que você está querendo trazer? A fala é uma forma de expressão de todo aquilo que eu sinto e de todo o material e de toda a construção psíquica e energética da minha inteligência concreta, da minha inteligência espiritual e da minha inteligência emocional. E através da fala, então, eu consigo expressar a grandiosidade, a magnitude da individualidade do meu ser, enquanto um ser sofisticado, enquanto um mamífero sofisticado. E o que a angústia e a respiração têm a ver com isso? Toda vez que o meu instinto, toda vez que o meu cérebro reptiliano, toda vez que o medo toma conta de mim, toda vez que a minha emoção é desregulada, toda vez que a energia do meu cérebro, né, está ativada nessa região traseira, que é o que a gente chama de cérebro reptiliano, onde eu ativo o medo, saio da racionalidade, saio da possibilidade de usar as minhas palavras como código de comunicação, o que vai acontecer? A minha respiração é suspensa. Eu paro de respirar, ou respiro muito pouco. Ou quando eu uso esse código de palavras para expressar exatamente essa angústia e essa ansiedade falando sem parar. Teremos esses dois paradoxos dentro do processo da respiração e da angústia. Usando a fala enquanto instrumento de manifestação de angústia e de causar justamente essa falta de ar. Percebe como eu estou falando rápido aqui, falando muito? Eu estou trazendo isso para exemplificar para vocês. Eu estou falando muito, estou falando rápido, estou falando rápido, estou falando muito, e ao falar muito, e ao falar rápido, eu estou expressando essa angústia, eu estou respirando pouco, eu estou num nível de leve sufocamento. Todo mundo que fala muito vive levemente sufocado. Todo mundo que é extremamente tagarela está levemente se sufocando um pouquinho a cada momento. Eu queria perguntar para você, em que time você está? No time dos tagarelas que se sufocam ao falar? Ou você está no time daquelas pessoas que falam tanto mentalmente que também ficam sufocadas? Eu queria trazer essa comparação para vocês. Todo o nosso código de fala, seja usando o nosso
aparelho fonador, usando esse ar que sai, seja usando o nosso código cerebral, o nosso pensamento, se eu tenho a mesma energia gasta ao falar, e falar como eu disse aqui, e falar rápido, e colocar toda essa angústia e toda a ansiedade nessa fala, me sufocando nessa fala, eu também posso fazer a mesma coisa sem nada dizer. Através da psicologia corporal, a gente vai compreender o quê? Que o não falar com atividade excessiva mental vai causar o mesmo nível de sufoco contínuo do que uma pessoa extremamente tagarela. Primeira pergunta que eu quero te fazer: você é um tagarela? E se você é um tagarela mental, você vai colocar aí mental. Se você é um tagarela verbal, coloca aí um tagarela verbal. Vamos perceber como é que está o nosso nível de ansiedade através desse sistema tão sofisticado que é a nossa fala? E que essa fala afeta a nossa respiração? E que sem respirar eu não falo? E que sem falar eu não respiro? Então, ali ó, a Valdete botou mental, não é? Então, pode ser os dois? Pode. Pode. E o que esse assunto de hoje tem a ver com o assunto de segunda? Lembra que a gente falou sobre a fofoca? Sobre essa necessidade de falar, de tagarelar? Então eu tô aqui colocando toda a minha ansiedade, tagarelando, falando, seja fofocando. Quando eu tô fofocando, psicologicamente eu tô fazendo projeções da minha sombra. Eu tô fazendo projeções da minha dificuldade, né? Independente de uma coisa ou outra, né? Quando eu estou super tagarela, eu também estou respirando no ritmo, né, dessa ansiedade. Então, ainda que seja verbal ou mental, eu estou perdendo energia do mesmo jeito. Por que eu digo perdendo energia? Porque ao passar muito tempo tagarelando, seja verbalmente ou mentalmente, quando eu coloco muita energia, sabe aquela pessoa que tagarela e a expressão dela conta a tagarelice dela? Seja falando ou seja pensando. Você já se pegou num café observando uma pessoa que tá quieta, sozinha, e ela tá assim? Você percebe toda a tagarelice mental dela na expressão facial. E essa expressão facial intensa, junto com a tagarelice mental, altera o estado respiratório dessa criatura. E essa criatura vai estar sentindo essa ansiedade e esse leve sufoco. Quando eu estou angustiada, eu sou muito mental. Ou vice-versa. Quando eu estou muito mental, eu fico muito angustiada. As duas coisas se complementam. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Não é? A gente não sabe dizer. O que a gente sabe dizer é que a fala mental, a fala verbal é uma ferramenta, né, que pode aplainar, acalmar a angústia, se ela estiver num ritmo que ajude essa respiração a ser mais profunda, mais pausada, ou ela pode ser exatamente o moto contínuo dessa angústia, porque quanto mais acelerado eu falo para colocar para fora a minha angústia, mais angustiada eu fico porque pouco eu respiro. Alguém aqui já se sentiu sufocado enquanto fala? Enquanto fala muito? Você já se sentiu cansado de tanto pensar? É isso que eu quero que você perceba. Tanto uma questão quanto a outra, tanto um posicionamento quanto o outro, vai causar essa fadiga, esse cansaço. Por quê? Porque estou respirando pouco. O meu marido falou, hoje de manhã estava assim. Estava mesmo. É verdade, é verdade. E aí o que a gente fala para a pessoa que tá desse jeito? Respira profundo. A respiração profunda vai autorregular, vai regular essa tagarelice,
essa energia descompensada. A Simone colocou assim: eu posso ser tagarela de formas diferentes, conforme a minha máscara, puxando aí os 2 momentos que a Ritinha trouxe. Tem a ver, Gel? Não necessariamente. O que a Rita colocou aqui ela tanto tem a tagarelice verbal quanto tem a tagarelice mental, tá? Não necessariamente tem a ver com a máscara, mas eu entendi o que você está querendo dizer, com a personalidade. Então, se a pessoa é mais oral, se a pessoa é mais esquizoide, se a pessoa é mais masoquista. Tá, sua pergunta faz sentido. Faz sentido o que você está trazendo. Mas existem momentos na nossa vida em que a gente está tão pressurizado, não é? A gente está tão pressurizado que essa tagarelice ela vai vir de todos os âmbitos, independente da nossa personalidade. É óbvio que uma pessoa extremamente esquizoide, extremamente masoquista, ela vai ter mais dificuldade de verbalizar. Tá? Ela vai acabar implodindo mais para dentro, porque ela não quer se expor. A Alina colocou: quando percebo que estou assim, faço a respiração profunda e alivia. A Alina também tem essa coisa do looping, né? Quando ela começa a falar, o nível de ansiedade vai aumentando, ela sufoca. E aí a forma de parar essa tagarelice mental ou a tagarelice verbal é respirando profundo. Então, vamos voltar. Com a respiração, nós vamos usar, então, garganta, rosto, eu falei isso, né? E sem esse sopro eu não falo. O controle da respiração, ele fica automático, mas para dar vida à palavra, não necessariamente para oxigenar o corpo. Nós controlamos a nossa respiração em função de como nos expressamos, em função da nossa fala. Ok? Então, sem controlar a respiração, nós não falaríamos. Então, eu falei isso aqui, né? Desde a pré-história, o homem emite sons, então ele foi criando códigos, a vida do homem vem do sopro de Deus. Então, quando nós falamos sobre a questão bíblica, né, da criação do homem, para que o homem tivesse vida, a gente fala o quê? Do sopro. Então, aquele homem foi feito do barro, a carne, e quando Deus dá vida ao homem, ele sopra o ar nas narinas. Então, esse ar é que dá vida. O ar, a vida, a ação, estão todas conectadas. É por isso que a angústia, a ansiedade, está conectada com a respiração. Por quê? Porque quando eu entro em inquietude, em medo, em apreensão, eu estou indo contra a vida, eu estou tirando o oxigênio do meu próprio corpo, eu estou desintegrando essa conexão com a vida, que é o ar, que é o sopro, que é o oxigênio, que é o respirar, tá? Então, é muito importante a gente pensar o quanto falar gasta energia. E essa energia muitas vezes é vital para o nosso equilíbrio psíquico, tá? Então, ao falar, nós mudamos o sistema respiratório, nós alteramos o funcionamento do sistema respiratório. Ao falar, também restringimos a respiração. Então, do mesmo jeito em que a respiração ela é importantíssima, né, para que a gente fale, essa fala altera o sistema respiratório, né, e ao falar restringimos a respiração. Por isso a importância de encontrar um ritmo adequado entre fala e respiração, para que eu não gere uma ansiedade que eu nem sei de onde vem. Então tem pessoas que engatilham ansiedade, engatilham angústia por um hábito de falar muito e falar demais, explicar demais e pensar demais. E nesse processo de falar demais e pensar demais, eu vou me enchendo ainda mais de angústia, ainda mais de desespero, ainda mais de ansiedade. Por isso, ao sentir que o nível de ansiedade, que o nível de angústia, que o pânico está às portas, que a aflição está te consumindo, o que você precisa fazer é parar e respirar num nível profundo para aplacar o sufoco que você mesmo está fazendo sobre você, tá? Então,
Se eu falar muito, fico levemente sufocado. Como eu disse, pessoas tagarelas tendem a perder o fôlego. Se eu falo intensamente comigo mesmo, com caras e bocas, eu também afeto essa respiração. E eu quero falar agora de uma coisa muito importante, que é todas essas funções corporais, todo esse conforto do corpo que a gente deveria ter, deveria ser muito bom vestir a nossa própria pele, né? Normalmente não é, normalmente a gente tem muitos desconfortos físicos. Todos os desconfortos físicos que nós descobrimos, tudo aquilo que nos incomoda no nosso corpo, é o reflexo de uma desarmonia emocional, é o reflexo de uma desarmonia psíquica. Então, e da onde vêm todos esses comandos, né? Da onde parte todos esses comandos? Do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele consome 20% de todo o oxigênio que a gente produz, que a gente respira, todo o oxigênio que nós inalamos, 20% desse oxigênio vai para irrigar o nosso cérebro. Gaiarsa traz um conceito que eu achei muito interessante, que ele diz assim, o nosso cérebro, ele não é um órgão único que faz uma única função. Ele é dividido em diversas partes, como se houvessem mini-cérebros. Então, o cérebro reptiliano está ali relacionado com a nossa preservação, o nosso instinto, o nosso bicho, a luta ou fuga, né? Aquele momento em que eu percebo o perigo e eu vou me proteger. Existe o córtex pré-frontal, que está ligado com a memória, com a criatividade, com o fazer. Então, existem várias partes. Temos lá, né, a glândula pineal, que é o órgão de Deus no nosso corpo, que abre a nossa intuição, a nossa sensibilidade. Temos muitas organelas dentro do nosso cérebro com diversas funções. E por isso Gaiarsa fala que o cérebro, na verdade, é o nosso órgão, né, cérebro, o grande cérebro, ele tem como se fossem mini cérebros. E eles, todas essas funções, elas não acontecem ao mesmo tempo, né? Então, ao respirar, eu vou usar 20% desse oxigênio que respiro para oxigenar a área do meu cérebro que está sendo usada naquele momento. Se eu estou num momento de perigo, eu vou oxigenar a parte reptiliana, o cérebro reptiliano aqui de trás. Se eu estou em meditação, eu vou jogar essa energia da respiração, esses 20%, para o meu córtex pré-frontal, para o meu hipotálamo ou para a minha glândula pineal e vou trazer a harmonia, a regulação entre o meu sistema simpático e o meu sistema parasimpático, né? Fazendo essa regulação. Eu não preciso agora pôr energia aqui para fugir. O meu simpático vai dormir. Eu vou acionar o meu parasimpático, que é o lugar onde eu vou descansar, relaxar, descontrair, não é? Então, o que acontece? Se eu estou muito angustiado, se eu estou muito cansado, se eu estou muito armado, significa que eu estou respirando pouco, oxigenando pouco, relaxando pouco. E ao relaxar pouco, ao respirar pouco, eu vou gerando mais angústia. Ao gerar mais angústia, eu gero mais desespero. E eu vou aumentando essas doses de desespero de forma proporcional ao consumo desse oxigênio, que fica cada vez menor. E eu vou ficando cada vez mais perto de um apagão. Certo? É assim que vai funcionando a questão do pânico. Eu vou respirando menos, vou apagando esses pequenos cérebros, eles vão tendo pequenos bugs de energia, até que chega ao ponto em que eu apago, em que o pânico vem de tal forma que eu entro em colapso e eu não tenho mais oxigênio. Eu simplesmente preciso bugar esse sistema para resetar. E como é que eu posso parar isso? Principalmente através da respiração e mudando o foco de atenção. Mas a respiração é o que vai fazer com que você volte a oxigenar esse cérebro de forma suficiente que ele pare de emitir essas ondas de desespero que vão sendo jogadas por todo o corpo, com todos os hormônios que vão colocando você nesse lugar de lutar, fugir ou morrer, simplesmente se abandonar. Ok? Então, uma coisa muito interessante
que eu falei agora então foi a questão da circulação cerebral, não é? Que o cérebro consome esses 20% de oxigênio que a gente respira de dia e de noite. Como eu disse, é o órgão que mais consome, mesmo que você esteja em repouso, ele vai estar consumindo 20% do seu oxigênio, tá? Porque ele é o que regula todas as outras funções. Falei sobre o centro de alerta, que é o cérebro reptiliano, né? Então, todo o ruído que nos chega, toda essa questão da atenção, né, vai passar então pela medula para o cérebro reptiliano e ao mesmo tempo esse cérebro vai dar comandos para esse corpo reagir. E a primeira coisa que vai acontecer é um sistema de economia de energia. E essa economia de energia vem através também da pouca respiração. É por isso que eu fico respirando curto, pouco, porque eu preciso economizar energia para lutar, para fugir, para poder me proteger. Portanto, eu quero perguntar uma coisa para você. Você vive nesse sistema de alerta constante, ainda que não exista um perigo, ainda que não tenha um perigo aí à sua volta? Você está o tempo todo se sentindo assim? Em alerta? Com luta ou fuga acionada? Como está a sua respiração? Como está essa sensação de sufoco? Eu queria que você pensasse sobre isso. Você se sente constantemente sufocado? Esse mini sufoco e de repente você precisa puxar o ar e falar? Então, é importante que você lembre disso, né? Que essa questão do oxigênio no corpo é fundamental para que você se sinta vivo, para que você tenha harmonia com esse corpo. Quanto mais oxigenado está esse corpo, mais vivo ele está. Quanto menos oxigenado esse corpo, mais pronto para o colapso ele está. A fisiologia está ligada ao pensar e ao agir. A sensibilidade, o movimento, a leveza, né? Essa movimentação psíquica, né, vai trazer para o corpo o peso ou a leveza, o movimento ou a imobilidade, a leveza ou o peso. Então, Gaiarsa nos coloca o seguinte, já vou responder, Val. Gaiarsa nos coloca o seguinte: quando o meu ego, a minha estrutura de ego está leve, quando a minha estrutura de ego respira, quando a minha estrutura de ego está tranquila, quando a minha estrutura de ego está equilibrada, o meu corpo é o reflexo desse equilíbrio. O meu corpo é o reflexo dessa harmonia. O meu corpo é uma boa casa para se morar. E um dos motivos pelo qual essa casa normalmente não é uma boa casa é porque eu não respiro bem. Porque eu não oxigeno esse corpo. A Val colocou aqui, Gel, a pessoa que tem apneia, onde entra isso tudo aí? Obviamente, né? Vamos entender o que é a apneia. A apneia, ela é um momento onde eu fico sem respirar. Digamos que não há nenhuma relação psicológica para que essa pessoa tenha uma apneia. Digamos que ela, sei lá, tem uma configuração, né, uma carne, algo na garganta que a impede de respirar. Então ela fica minuto, 30 segundos sem respirar. O que isso vai causando nesse corpo? Um sistema de luta ou fuga. Ela vai estar sempre engatilhada, ela vai estar sempre perdendo energia. Enquanto ela não resolver essa questão fisiológica, ela vai estar sempre nesse processo de sufoco. Então, normalmente quem tem apneia do sono também tem ansiedade. Normalmente quem tem apneia do sono não descansa, não oxigena, não renova o padrão de energia do corpo, não é? Essa pessoa não tem um descanso e ela, por não respirar o suficiente, já entra num padrão corporal de luta ou fuga. Ela está sempre com o cérebro reptiliano dela ativo. Por conta desses 30, 40 segundos em que ela não respira, ou menos, não importa. Mas isso vai engatilhando nessa pessoa esse modus operandi
de não ter ar o suficiente. E esse não ter ar o suficiente gera uma contração profunda. Ao ter essa contração profunda, ao não oxigenar esse corpo, o que o meu corpo entende? Eu preciso respirar, lutar ou fugir. Então, essa pessoa entra num processo de estresse emocional muito profundo. A apneia do sono pode ser provocado por N motivos, por obesidade, por carne no nariz, né? Por processos emocionais, por cansaço, aquela pessoa que entra num processo de insônia, não dorme, aí engorda porque não dorme, porque tá ansioso. Então, é aquilo que a gente falou, quem começou primeiro, né? Quem é o ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? A gente não sabe. O fato é que respirar melhor, muitas vezes, tira a pessoa do estresse, da ansiedade. Muitas pessoas que resolvem o processo da apneia do sono, que voltam a dormir melhor, essas pessoas saem das crises de ansiedade e de pânico, porque elas voltam a relaxar todo o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central entra em equilíbrio. Sistema simpático e parasimpático entram em equilíbrio. O sistema nervoso simpático é o de luta ou fuga, né? Se ele ficar engatilhado o tempo todo, o desgaste emocional é muito profundo. Se a respiração está correta, eu compreendo o momento de lutar e fugir e batalhar e o momento de relaxar. Contração e descontração. Contração e descontração. Movimento e descanso. Ação e inação. A Denise colocou aqui. Faz muito sentido com relação à pessoa que conheço. Que bom, Val. A Denise colocou, já vivi essa situação de sufocamento, a ponto de sofrer um desmaio por conta do pico de ansiedade. Hoje eu vivo um processo de leveza, tipo, soltei a vida e vivo agora com satisfação no meu dia a dia. Perfeito, Dê. É exatamente disso que a gente está falando e é isso que a psicologia corporal diz pra gente, não é? Então, eu posso estar tão ansioso e tão angustiado ao ponto de suprimir esse oxigênio de tal maneira e parar de respirar por conta dessa ansiedade que eu acabo tendo um mini desmaio, um mini apagão. É uma proteção do sistema. Você apaga por conta dessa ansiedade, apaga por conta desse pânico, apaga por conta desse terror, por conta da dificuldade de olhar para esse desespero. Ao soltar, ao se conectar com a contração e a descontração, quando descontrair, né? Viver, sorrir, ter prazer, ser uma pessoa orgástica na vida, olhar a vida com esses olhos do prazer, eu posso então trazer leveza. Ao trazer leveza, eu relaxo todo o meu sistema parasimpático, o meu sistema nervoso central, faço o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, o meu corpo se autorregula, eu respiro mais profundamente. Então todo o processo também que você fez da yoga, da respiração, também faz a ajuda dessa regulação, dessa sensação de sufocamento. Falar muito, né? Falar demais, ou como eu disse, verbalmente ou mentalmente, também trazem esse sufoco. Por isso a meditação é tão importante, acalmar a mente é tão importante, fazer um esporte é tão importante, fazer a yoga é tão importante, porque eu calo essas vozes, eu paro de consumir essa energia, eu saio do processo da contração e começo a entrar no processo da descontração, né? A Lina colocou aqui, fazer esse processo de respiração me ajudou a parar de fumar. Perfeito. Por quê? Porque ingerir a fumaça também é uma necessidade de preenchimento, não é? Então, é um preenchimento, é uma falta de ar, algo que precisa ser preenchido. Então, você conseguiu trocar uma fumaça, né, destrutiva pelo ar, que é tudo aquilo que traz vida dentro de nós, essa representação da vida dentro de nós. A Denise colocou aqui, toda busca no processo de autoconhecimento, yoga, terapias, estar com vocês só tem ajudado. Oh, meu amor, que bom. Mas é verdade, você, com certeza, ao aprender a usar o seu corpo a seu favor e a respirar melhor, você fez muito fortemente essa regulação da ansiedade. É isso que o Gaiarsa nos traz, né? Então, ego e corpo, qual é a ligação? Foi aquilo que eu acabei de falar, né? O ego saudável, o ego equilibrado, ele vai respirar melhor, ele vai entender o movimento de contração e descontração. Esse corpo precisa ser confortável. Se o meu ego estiver confortável, o meu corpo também vai ser confortável, tá? Então, o que é importante lembrar também em todo esse rolê?
Nós podemos ficar 10 dias sem comer. Nós podemos, em média, dá para ficar. Você pode ficar 3 dias sem água. Agora, você não consegue passar mais de 3 minutos sem oxigênio, né? Quando nós passamos mais de 3 minutos sem oxigênio, o nosso cérebro desliga. Então significa que mais precioso que o alimento, mais precioso do que a água é o oxigênio. E o mais interessante, esse oxigênio ele não faz reserva. Eu não consigo fazer uma reserva de oxigênio maior do que 3 ou 4 minutos. Né? Existem mergulhadores, pessoas que fazem mergulho profundo, essas pessoas treinam, elas fazem o quê? 6 minutos, 7 minutos de mergulho profundo, mas elas foram treinando o seu organismo para suportar essa ausência de oxigênio. Nós, seres humanos mortais, a maioria de nós não suporta passar 1 minuto sem um oxigênio, certo? Portanto, o que eu preciso compreender, o que isso significa? Significa que o oxigênio é a representação da própria vida e que eu preciso aprender a viver, eu preciso aprender a respirar. Então, quando eu respiro bem, quando eu respiro profundo, eu tenho mais vida. Quando eu respiro menos profundo, eu tenho menos vida. Quando eu respiro profundo, eu sinto mais, eu vivo mais, eu tenho mais prazer. Inclusive, também sinto mais intensamente as dores emocionais, e por que não? Porque a forma de transpassar pela dor emocional é sentindo. E ao respirar, eu transmuto essas energias, eu transmuto essas dores. Ao respirar, eu me sinto viva. Então, eu posso controlar a intensidade da minha respiração de forma consciente. Se eu estou respirando pouco, eu posso passar a respirar profundo se eu quiser. Eu posso autorregular o meu corpo emocional. Eu posso regular o meu corpo mental respirando profundo. Respirando, oxigenando o meu cérebro, as minhas ideias vão para o lugar. Oxigenando as minhas células, a angústia começa a se dissipar. Ao respirar profundo, eu paro processos de crises de pânico ao respirar, porque o ar representa a vida. E essa vida não tem reserva. Ou você vive agora, ou você morre sem o ar. Isso é muito interessante. O que isso fala para a gente sobre viver a vida? Dizendo o seguinte, eu preciso respirar tudo que eu puder respirar agora, intensamente e profundamente. E ao fazer isso, estou vivendo intensamente. Uma pessoa que respira raso, vive raso. Uma pessoa que respira curto, tem uma vida curta, no sentido não da quantidade de dias, mas uma vida curta, uma vida sem profundidade. Ao respirar com profundidade, eu me integro com a vida, eu me integro com a espiritualidade, eu me integro com o Criador, eu me entrego com essa perspectiva, né, de que a vida é o agora. E aí todo o meu sistema psíquico começa a se equalizar, começa a se equilibrar, não é? Então, no pânico, é o contrário da vida. No pânico, eu perco as funções, né? Eu apago, o meu cérebro buga, falta vida, né? A contração, o meu bicho tá gritando. Toda essa contração constante, né? Às vezes até por estímulos irreais, por coisas da minha cabeça, da tagarelice da minha cabeça, né? Fazem com que eu vá para um péssimo lugar na minha existência, um lugar cheio de dor, um lugar com dor física, com dor emocional, tá? Pra gente estar encerrando aqui, eu quero trazer um exemplo muito importante e trazendo para você justamente aquele início que eu falei, que é você que contrai a sua própria existência, é você que se sufoca. Vamos entender como é que isso funciona, tá? Imagina um casal que está em crise. Imagina um casal que está brigando muito. E esse casal ainda não tomou uma decisão, né? Não tomou uma decisão, se fica junto, se não fica junto. Eles estão em crise, estão vivendo aquela crise. Esse marido, quando vai chegando a hora de chegar em casa, ele começa a se sentir ansioso, sufocado, vai faltando ar.
E essa mulher do mesmo jeito, esse homem vai chegar, ela começa a ficar ansiosa, vai faltando ar, ela vai se sufocando, né? Falta ar para os dois estão engatilhados, ok? O que isso está dizendo para você? O teu bicho, o teu instinto, a tua sabedoria de sobrevivência está dizendo: esse não é um bom lugar para você. Esse lugar não é bom para você, tá? Não significa que aquela questão seja irresolvível. Não é isso que eu estou dizendo. Significa apenas que o seu bicho, aquilo que te preserva, aquilo que preserva a vida em você, está dizendo: tá faltando ar. E aí é você se sufocando porque você não está ouvindo a voz que vem de você mesmo dizendo: isso te tira o ar, isso te tira a vida. E aí a pessoa chega em casa e você fala: desgraçado, é você que me sufoca. Você está me sufocando. Não, sou eu que estou me sufocando. Sou eu que estou me sufocando em continuar nesse lugar que eu estou. Sou eu que estou me sufocando em ficar num lugar que eu não quero ficar. Sou eu que estou me sufocando a ir para um emprego que não me cabe mais. Sou eu que estou me sufocando, não é o patrão. Se você está num emprego que você se sente sufocado, não é o patrão que está te sufocando. É você que está se sufocando ao ir para aquele emprego. É você que está tirando o seu próprio ar. É você que está gerando em você essa angústia, não é o outro. E enquanto você não assumir que o dom da vida, que o ar que você respira é algo que é seu e que é você que controla, você vai continuar achando que são os outros que estão te sufocando, que são os outros que estão te oprimindo, que são os outros que estão te controlando, quando na verdade é você que insiste em estar num estado que não é bom para a sua sobrevivência, para a sua vivência, para a sua experiência. Eu não sei se faz sentido isso que eu tô falando para você, mas é importante que você perceba que não basta saber o nome de alguma coisa, não basta ter um conhecimento sobre alguma coisa, é preciso viver essa coisa. E é isso, respirar é sobre isso, ter uma vida é sobre isso. Não é o outro que sabe sobre você, é você que sabe sobre você, porque é você que está na sua própria pele. Se você não se perguntar o que está acontecendo comigo agora e por que eu não estou respirando, você vai continuar achando que o que te tira o ar é o trabalho, é o chefe, que o que te tira o ar é o seu marido, a pessoa que está perto de você ou o seu filho. Você vai continuar botando para fora, né, a responsabilidade, dizendo: é o outro que me tira o ar, é o outro que me sufoca. Não, é você que se sufoca. Porque você pode sentar e respirar profundamente e buscar uma solução dentro do seu corpo, dentro da sua psique, porque eles são o reflexo um do outro. E se tá dando merda no corpo, é porque ainda tá dando merda no psíquico. E vice-versa. O psíquico influencia o físico e o físico influencia o psíquico, tá? E nós vamos parando por aqui. Por quê? Porque eu queria, primeiro, pedir que vocês deixem perguntas, caso vocês tenham, né? Se vocês tiverem alguma pergunta agora, podem fazer que eu vou responder. E esse assunto ele é tão vasto que a gente vai fazer uma live 2. Então a nossa live de segunda, nós vamos tratar sobre esse mesmo tema agora, né? Sobre outros aspectos, sobre outros prismas, né? É muito importante a gente perceber que a parte psicológica está muito ligada com essa respiração. E essa respiração influencia o nosso psicológico. E a gente vai trazer aqui algumas observações, né? Por que alguns tipos de análise, por exemplo, como a psicanálise, deixa de fora o sistema circulatório e o sistema respiratório da análise, né? Então, por que a respiração e a circulação estão fora, né, do olhar de Freud? Vamos tentar entender isso, né, na nossa próxima live, que vai ser, né,
o mesmo tema, só que parte 2, angústia e respiração, parte 2. Vamos falar aí um pouquinho mais profundo sobre isso, sobre como ainda existem inúmeros aspectos, né, da respiração e da circulação influenciando o nosso ser no mundo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem alguma dúvida e não quiserem deixar aqui agora, podem deixar no corpo do vídeo que eu respondo nos stories para vocês, tá bem? A Glaucia colocou clareza, leveza e simplicidade sempre com um assunto de extrema importância. Que bom, conteúdo maravilhoso, que bom que vocês gostaram, fico muito feliz. Esse é o nosso objetivo aqui no Terapia em Ação, né? Trazer para vocês sempre uma amplitude consciencial e trazer também esse quesito da autorresponsabilidade. A psicologia corporal tem mudado a minha forma de enxergar a vida, né? Percebendo que esse corpo é uma manifestação da saúde ou da doença da minha psique, né? E vice-versa. Mas, basicamente, se eu uso as ferramentas psíquicas e corporais em conjunto, eu consigo rapidamente ou de uma maneira mais eficiente encontrar soluções para esses conflitos humanos, esses conflitos existenciais, esses conflitos tão subjetivos que nos acompanham durante toda a nossa existência, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem aí no corpo do vídeo. Eu vou ter muito, muito prazer em responder. Um beijo bem gostoso, tá bom? Até segunda-feira! Vamos continuar esse assunto incrível. Obrigada pela presença de todos, Ritinha, Cleide, Simone, Alê, Alina, Gláucia, Nívia, todo mundo que está entrando aqui e que deixou aí um coraçãozinho, um carinho, um aplauso. Muito obrigada, é disso que a gente precisa para saber que estamos caminhando bem. Um beijo, até a próxima live.